Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno, seja bem-vindo ao canal Extra Meeple e hoje vamos começar uma série nova aqui que eu tive ideia depois de receber um comentário e vai ser Pequenas Caixas e Grandes Jogos. Essa vai ser a série e nessa série eu vou trazer aqui para vocês jogos que normalmente vêm em pequenas caixinhas, mas que tem muito conteúdo, muita coisa boa, muita diversão aqui dentro dessas caixinhas aqui. E então assim, são jogões que vem nisso aqui, pequenininho, né? E vamos falar hoje do Entrelinhas. Entrelinhas, que é um jogo da Paper Games, um jogo cooperativo de 2 a 6 pessoas e que são 10 minutinhos no máximo cada partida. Entrelinhas é esse joguinho aqui da Paper Games, como eu já falei anteriormente. Ele é um jogo cooperativo de 2 a 6 pessoas e que as partidas são muito rápidas, gira em torno de 10 minutos no máximo. Mas como que funciona o Entrelinhas? No Entrelinhas é o seguinte, você vai ter uma linha e uma coluna formada por palavras, você vai ter ali um plano cartesiano, né? E você, na verdade, todos os jogadores vão ter ali coordenadas, eles vão pegar as cartinhas que indicam coordenadas, por exemplo, A3, B2, C1. E essa coordenada vai ser um conflito entre duas palavras, uma que está na linha e uma que está na coluna. E aí você tem que, com uma palavra só, dar uma dica sobre aquela coordenada que você pegou. E assim o seu time vai ter que entrar em um consenso para adivinhar qual que é a coordenada ali que você deu a dica. Depois de 8 minutinhos, se você estiver jogando no Expert, 6 minutinhos se você estiver jogando nas outras dificuldades, o jogo se encerra e vocês somam quantas dicas vocês acertaram, quantas coordenadas vocês acertaram, e aí vocês conseguem ver se vocês foram bem, se foram péssimos, se foram horríveis, se nem deviam ter jogado, porque eu vou te falar, cara, difícil. Um fato curioso, a primeira vez que eu joguei esse jogo, acho que a gente acertou todas as palavras, o pessoal que eu tava jogando, né? A gente acertou acho que as 25, não sei, acho que é 5 por 5, 25 palavras. Depois disso foi só desande, né? Hoje em dia só acertar 10 é muito. Bom, agora que você já entendeu como que é o jogo, vamos para a parte de regras, porque lá você vai saber detalhadamente como que ele funciona. Vambora! Vamos para as regras então do Entrelinhas. Se por acaso essa câmera parar de aparecer é porque acabou a bateria do meu telefone, aí vai sobrar somente essa câmera aqui. Fiz um setupzinho e para o primeiro vídeo eu acho que tá ok, consegui trazer até o microfone e tudo mais. E vamos lá então, tá? No Entrelinhas, qual que é o seu objetivo? O objetivo do Entrelinhas é fazer a maior quantidade de pontos possíveis, tá? E como você ganha esses pontos? Você ganha esses pontos acertando as coordenadas que os seus amigos estão na mão e deram dicas para vocês jogarem, tá? Nós temos 3 tipos de cartas. Nós temos esse tipo de carta aqui, que vai ser as cartas das palavras. Eu espero que esteja focando. Se não estiver focando, eu vou chorar. Nós temos as coordenadas aqui, que são as coordenadas, as cartas que nós vamos comprar ao longo das partidas. Nós temos aqui essas coordenadas aqui, tá vendo? Essas coordenadas aqui, elas que definem qual que é o conjunto de palavras que você vai dar a dica. E nós temos aqui, literalmente, as cartas de coordenadas, que é onde a gente vai montar. Para montar um setup muito simples, a gente vai escolher qual modo a gente está jogando, tá? Se é como é que é o nome dos modos aqui? Expresso, Clássico ou Expert. No modo Expresso, você vai colocar apenas as cartas A, B e C e os números 1, 2, 3. Então você vai ter um plano cartesiano de 3 por 3 e aí você vai ter que adivinhar, tá bom? Se você for jogar, você pode jogar um 4x4 ou um 5x5. Eu vou montar o setup do modo Expert, que é o que? 5x5. Depois que você colocou as coordenadas, você pega aleatoriamente as cartinhas, como essas aqui, e você vai colocar aqui, ó, aleatoriamente, e vai montar aqui, ó. Olha só. Ok, tá montado aqui o nosso setup, é bem simples mesmo isso. Então você montou o setup, depois que você montou o setup, você vai pegar as coordenadas, você vai pegar todas se você estiver jogando no modo Expert, né? Se não estiver jogando no modo Expert, você vai retirar as coordenadas das cartas que você removeu. Por exemplo, você não vai deixar um S5 se você não estiver jogando no Expert, porque no modo Clássico e no modo, qualquer outro modo, Expresso, não vai ter essa coordenada. Mas vamos supor que você tá no 5x5 aqui, então você embaralha e distribui uma cartinha para cada jogador. Depois disso, é muito simples. A gente vai iniciar um cronômetro, vai depender da modalidade que você está jogando, qual a dificuldade. E aí,
As pessoas têm que, com uma palavra só, dar uma dica da coordenada que ela tá dando a dica no momento. Bom, basicamente, o jogo é esse. Vamos para as regras em específico. Primeira coisa, definir o modo que você vai jogar. Se é o Expresso, se é o Clássico ou é o Expert. E montar o seu plano cartesiano com as palavras aqui. Segundo passo, embaralhar as coordenadas e distribuir uma cartinha para cada pessoa. O terceiro passo é preparar um cronômetro. Se você estiver jogando no modo Expresso ou no modo Clássico, você vai fazer um cronômetro de 5 minutos. Se você estiver jogando no modo Expert, um cronômetro de 10 minutos. Entretanto, eu acho que 10 minutos é muito. Quando eu jogo no modo Expert, a gente joga com 8 minutos para deixar mais difícil. Todo mundo tem sua cartinha, o cronômetro está pronto. É dado play e a contagem regressiva começa. Uma vez que o jogo se inicia, qualquer pessoa pode dar a sua dica, tá? Por exemplo, eu estou aqui com a D3, que é preto e bombeiro. Eu posso falar o quê? Cinzas. É uma boa dica, talvez. Acho que o pessoal consegue adivinhar. Então, uma vez que eu dei a dica, ou qualquer jogador deu a dica, todo mundo para e tem que entrar em um consenso para tentar adivinhar de qual coordenada que eu dei a dica. No caso, D3. Mas aí eu não sei se meu time iria adivinhar ou não. Isso depende deles. Ah, e tem sequência? Não tem sequência, tá? Não é eu que dou a dica, depois o jogador à minha esquerda. Qualquer pessoa pode dar a dica a qualquer momento, desde que ninguém tenha já dado uma dica e vocês estejam discutindo. Ok, você deu a dica, o seu time entrou em consenso e eles acertaram a dica, acertaram a coordenada. Você vai posicionar a carta aqui na coordenada e depois disso compra uma nova carta em segredo, volta para sua mão e tenta dar uma nova dica. E vamos supor que seu time errou, você deu uma dica que era para o A1 e seu time errou. Você vai secretamente descartar essa carta aqui no canto, vai comprar outra e você não pode dar dica sobre qual foi a carta que você descartou, qual foi a coordenada. Mais uma coisinha interessante é, depois que você deu a sua dica, você tem que fazer o poker face. Você não pode dar nenhuma outra dica indicando se as pessoas estão próximas ou mais longe de acertar a dica que você deu, tá? Ah, fazer uma cara do tipo, vocês estão errando aí, não pode. Você falou, não fala mais nada, fecha a cara e é como se as pessoas vão ter que adivinhar, realmente, sem nenhuma outra dica sua. A única dica que você pode dar é simplesmente a palavra. E lembrando, para dar a dica, só uma palavra. Você não pode usar nenhuma outra palavra, nenhum conjunto de palavras, nenhuma frase, a não ser que seja uma palavra composta. Aí você pode falar, tá? E aproveitando essa deixa pra gente entrar já na última parte, que é as regras das dicas. Quais são as regras para você dar a dica? A primeira, você só pode usar uma palavra apenas, tá bom? A segunda regra é que você não pode usar radicais. Por exemplo, feijoada e quente, eu poderia falar prato, comida, alguma coisa do tipo. Mas eu não poderia falar, por exemplo, feijão, tá? Porque feijão tem um radical feij ali, né? O comecinho que é igual o de feijoada, ficaria uma dica muito simples. Muito simples, muito fácil. A última regra que a gente tem para as dicas é que as dicas não podem ser reutilizadas em hipótese nenhuma, tá? Principalmente se você tiver errado. Ah, usei uma dica, a pessoa errou e você quer usar de novo porque a pessoa vai entender que não era aquela coordenada, era a outra que a gente estava em dúvida. Não pode. Então, uma palavra apenas, não pode ter radical, não pode, qual que é aqui que eu esqueci? Repetir dicas e a última coisa que é óbvio, a palavra tem que ser alguma coisa a ver com a coordenada que você tá tentando dar a dica, tentando fazer com que as pessoas adivinhem. Um espertinho, amigo espertinho, falou Marcelo na dica deles. E a gente olhou e falou assim, é óbvio, D2. Mas nesse caso, por exemplo, criança e preto, não tem nada que envolva Marcelo D2 ou algo do tipo. Então assim, esse tipo de dica também não pode porque fica manjado. Senão toda partida vocês vão falar Marcelo e as pessoas vão saber que é o D2. A graça do jogo é ser difícil. Se por acaso acabarem as cartas do monte aqui, vocês simplesmente terminam de jogar com as cartas que você tem. Uma vez que todas as cartas saíram, seja porque você acertou ou porque vocês erraram, acaba o jogo. Então o jogo acaba dessa maneira, ou então quando o tempo acabar. O tempo acabou, por exemplo, e aí o que vocês vão fazer? Vocês vão contabilizar quantas vocês acertaram. Então acertei 4 aqui, ó. Então acertei 4, eu vou olhar aqui no fundo. No fundo ficou pesado, né? Vou olhar no fundo aqui do manual, ele tem certinho quantos você acertou. Pro modo Expresso, Clássico e Expert. No Expert,
12 ou menos é fracasso, então isso aqui seria um fracasso. De 12 a 16 é mediano, 17 a 22 bom, 23 acima espetacular. E é isso, o jogo é simplesmente isso. Você monta aqui o plano cartesiano, coloca as cartinhas, entrega as coordenadas e bota o timer. Depois disso é um Deus nos acuda para todo mundo tentar dar uma dica boa com uma palavra só e sem roubar, que é o mais difícil, né? Existem algumas situações aí que são comuns de errar, né? Falar duas palavras, falar uma coisa errada, ou então às vezes tem uma discussão para falar se é uma palavra que é composto ou não é. Tipo isso que você vai ver aí agora. Senhor Fantástico. Senhor Fantástico são duas palavras. Não, é uma. É duas. Não. É uma. É duas. É uma. Não. É duas. Senhor Fantástico é uma, velho. A palavra é uma coisa só, velho. A palavra composta é uma palavra só. Senhor Fantástico. Tinha um hífen antes. Não tem mais porque tiraram, mas é uma palavra só. Não, mano. É duas palavras, velho. Tá louco? É duas. Senhor Fantástico. Duas palavras. É uma. Véi, você quer que eu procure no Google? Moço, procura no Google. Cadê? Não, vou procurar no Google. Super-herói. Que merda, velho. Já tinha um herói aqui, velho. Chitãozinho e Chororó. Não? É duas, né? Podia ter falado evidência, sei lá. É uma só. Esqueci. Não, velho. Chitãozinho e Chororó é uma coisa só, cara. Eles são uma única entidade. Tinha que valer só com uma palavra. Não tem nada aqui que fala que Chitãozinho e Chororó tem a ver com Chitãozinho e Chororó. Não, já fui já. Pois é. Então é isso, gente. Esse aqui é o básico do Entre Linhas, as regras, muito simples e você pode realmente jogar com qualquer pessoa, é muito fácil de aprender. Então vamos voltar pro vídeo. Agora que você entendeu um pouquinho mais sobre o jogo, sobre as regras e como ele funciona, vamos para a conclusão aqui, onde eu vou falar um pouquinho mais sobre ele, o que eu acho, qual que é a faixa de preço que você encontra nesse jogo e onde você pode encontrar. Além disso, também vou falar se vale ou não a pena comprar, baseado na minha opinião, é lógico, né, porque é pessoal isso aí. E antes de eu dar a minha opinião sobre o jogo, se você já gostou só vendo as regras e vendo o que já foi apresentado nesse vídeo, eu vou te falar onde você pode comprar. É muito simples, ele é um jogo fácil de ser encontrado, ele é da linha Paper Games, ele é um jogo pequenininho, então assim, na sua cidade provavelmente tem uma loja de board games e muito provavelmente esse jogo vai estar disponível. Então se você, por exemplo, é de Goiânia igual eu, aqui a gente tem a Paladins, então na Paladins eu posso simplesmente conversar com eles, ir lá e comprar ou pedir para eles entregarem que eu recebo o mais rápido possível. Entretanto, se você quiser comprar online, você pode comprar lá na Ludopédia. A Ludopédia é um portal de board games brasileiro. Acha o jogo e tem a seção de mercado. E você pode comprar em lojas também, lojas online de board games. Você tem Masmorra Board Games, Caixinha Board Games, Taverna Real, Play Easy, Alquimistas dos Jogos. Todas essas lojas têm o Entre Linhas. Então assim, muito fácil de você encontrar, eu vou deixar links na descrição para você entrar direto, vou deixar uns 5, 6 links de compra para você já entrar lá e ver se você quiser comprar, só aí na descrição ou no comentário fixado também vai ter. E na questão do preço, o preço do Entre Linhas, ele tá girando entre 70 e 90 reais, dependendo da loja que você compra e do método de pagamento. Normalmente, se você fizer o pagamento à vista, né, no boleto, no depósito bancário, você sempre ganha aquele descontinho, 5%, 8%, que já dá aquela abaixadinha no preço do jogo, mas ele tá saindo na faixa de uns 80 reais, tá? Zero, novo. E vamos lá, vale ou não a pena comprar esse jogo? Na minha opinião, vale demais, 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 demais. Primeiro, porque ele é um jogo pequeno, olha o tamanho dessa caixa, véio. Você leva pra qualquer lugar. Segundo, ele é um jogo que qualquer pessoa joga. Você explica a regra dele em 2, 3 minutinhos, né? Você explica em 2, 3 minutinhos, joga a partida teste. Todo mundo depois da primeira partida já entendeu como funciona. Então você pode jogar com pessoas que não são do hobby. Pode ser uma boa porta de entrada para você apresentar jogos de tabuleiro moderno. Eu já usei ele algumas vezes, joguei com meus pais, joguei com o primo. Até a minha noiva gosta muito desse jogo e ela não é muito chegada em board games. Outra coisa interessante é o fato dele ser cooperativo, eu acho que é um ponto positivo, principalmente pela proposta dele de ser um jogo mais simples. Por quê? Você não tem a frustração da derrota. Em jogos competitivos, normalmente só tem um vencedor. Então aqui, se vocês vencerem ou não vencerem, você
tipo, não vai ficar muito chateado, né? Porque pelo menos todo mundo perdeu junto com você. E outra coisa, você vai sempre querer jogar uma outra partida pra você falar assim, não, nós fomos mal nessa, mas a gente vai jogar mais, hoje a gente vai acertar tudo. E aí você vira as cartas lá pra poder embaralhar e fazer uma nova variedade, e aí só fica coisa difícil, você ainda erra mais, meu Deus do céu. Aí você fez 10, faz 8, depois desce pro 7, 5... É uma triste realidade isso aí. Mas pra mim, o principal atrativo desse jogo é o tempo de partida, que é, tipo, 10 minutos. Não é nem isso, Tipo, 10 minutos o setup. Você que montou na mesa e jogou em 10 minutos. Você monta muito rápido, você joga muito rápido. A pontuação é simples de você calcular quantos pontos vocês fizeram. E isso faz com que? Faz com que ele seja um jogo filler, ou seja, um jogo que você joga entre jogos maiores, jogar um jogo de 1 hora e meia, vamos jogar umas 2, 3 partidinhas de entrelinha e depois a gente vai pra outro. E ele pode ser um jogo pra você jogar em festa, com amigos. Eu quero bater um papo, vamos jogar uma partidinha aqui, todo mundo vai ali, conversa um pouco, depois volta e joga mais uma partida. Então ele tem essa flexibilidade de ser um jogo filler e ao mesmo tempo ser um jogo que, tipo assim, você pode jogar diversas partidas, ficar 1 hora e pouco jogando ele. Embora eu não tenho... Embora, dependendo do tanto que você joga, fica um pouco frustrante, né? Porque normalmente você joga mais quando você faz menos pontos. Mas assim, é algo irrelevante, né? Enfim, esse jogo aqui, velho, ele é maravilhoso. Ele não sai da minha coleção, tá? E ele, assim, acho que foi o primeiro que eu comprei usado, né? Porque eu joguei ele na casa de um amigo, gostei muito. E aí ele tava vendendo, eu falei, não, eu vou comprar. Comprei, falei, é isso mesmo. E sim, não sai da minha coleção, é pequenininho, é muito bom, é rápido, é fácil. Nossa, esse jogo é maravilhoso, cara. E o meu veredito pra esse jogo aqui é extraordinário. Olha aí, fazendo brincadeira com o nome do canal. Ele ganha sim o selo extraordinário, tá? Esse aqui é maravilhoso, cara. Assim, se fosse pra dar uma nota pra ele... Acho que eu posso até implementar isso mais pra frente. Eu daria sei lá, 9 mais ou menos. E assim, 9 é muito alta pra esse jogo e tudo mais. Mas assim, não tô falando de um conceito comparando com outros jogos. Tô falando, entre linhas, o que ele se propõe a fazer? Se propõe a fazer isso. O quão bem ele se propõe a fazer isso, né? Então assim, eu tô usando só ele como base, não tô usando não tô fazendo uma comparação com outros jogos. Não estou fazendo uma comparação com é foda. Não estou fazendo a comparação com outros jogos, tá? Eu tô levando em consideração só ele. Então, um 9 de 10, um selo extraordinário. E vamos que vamos. E é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido esse primeiro episódio dessa série. A gente falar um pouquinho mais desse jogo. Eu tô tentando fazer algumas coisinhas diferentes aqui pro canal. E eu espero que vocês tenham gostado. E eu quero saber de você. Comenta aí se você já jogou Entre Linhas, se você tem na sua coleção ou se você tinha. E o que você acha desse jogo? Você gostou? Você já teve? Você gosta? Você não tem? Você quer comprar? Comenta aí, vamos falar mais sobre o jogo. E não se esqueça de me seguir no Instagram, que é de graça, e se inscrever no canal aqui no YouTube, que também é de graça. Que aqui no YouTube você vai ficar sabendo, ver o vídeo toda vez que eu postar, né? Se você principalmente ativar o sininho, vai receber todos os meus vídeos. E lá no Instagram vai ter conteúdo exclusivo. Já tem alguns conteúdinhos lá, eu tô tentando postar, mas só segue lá e vamos que vamos. Valeu, valeu, valeu e valeu. Tô falando só valeu. Valeu, falou e fui.